Bem, bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre Idade Média. Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante localizar historicamente esse período. Esse período, segundo a divisão tradicional da história, vai do ano de 476, com a queda do Império Romano, até 1453, quando Constantinopla é invadido pelos turcos otomanos. Então esse longo período aí de quase 1000 anos ficou conhecido como Idade Média. Ao longo da história, esse período foi muito mal compreendido, especialmente a partir do século XV com os humanistas, logo após a Idade Média. Segundo os humanistas, esse período deveria ser esquecido da história, foi um período de obscuridade, um período realmente de trevas. Inclusive, a definição de Idade das Trevas foram eles os primeiros a dar. Então, eles diziam que esse período era um período de ignorância, um período de forte poder da Igreja Católica repressora. Foi um período também que não teve crescimento da ciência e que o progresso da humanidade foi interrompido, especialmente também a economia, né, o comércio. Eles diziam que foi um período de ausência de comércio. Então, assim, para eles diziam, olha, a gente esquece esse período da história, a gente risca esses 1000 anos e a gente volta, né? Eles pregavam isso, né? O retorno à idade antiga, especialmente, né, em Roma e Grécia. Então, se voltar lá aos intelectuais desse período, né, resgatar suas obras e trazer, né, para o período que eles estavam vivendo. Então, os humanistas foram os primeiros a chamar esse período de Idade das Trevas. 3 séculos depois, a gente teve um movimento chamado Iluminista. O movimento iluminista foi um movimento no século XVIII, em toda a Europa, que também dizia que a crença em Deus, que era algo muito caro na Idade Média, era algo que colocava um certo obstáculo ao progresso humano. Então, segundo eles, deveria se esquecer por completo toda a crença em Deus, né? Deveria se voltar para a razão que era fruto realmente, era a partir da razão que a humanidade iria progredir, e não pela crença em Deus. Então, esses dois movimentos, né, foram muito importantes no sentido de trazer uma visão um pouco equivocada da Idade Média. Bom, hoje, se você for conversar com qualquer especialista em história medieval, né, os chamados medievalistas, se você falar para eles assim, poxa, realmente a idade Média foi uma idade das trevas, as pessoas, esses historiadores, vão começar a rir. Falar assim, como assim, né, a Idade das Trevas? Hoje a gente sabe que esse período ele foi muito rico culturalmente, foi muito rico intelectualmente. Tá? Então, aqui nessa aula, eu vou falar bem brevemente de alguns pontos que mostram realmente que esse período foi muito rico. A começar, né, pelo surgimento da universidade. Foi na Idade Média, tá, que começou a surgir a universidade. Né? A primeira universidade em Bolonha, na Itália, né? Em Sorbonne, na França. E um fato muito interessante é que quem começou, né, quem deu o pontapé inicial da universidade foi a Igreja Católica. Então, aquela igreja considerada repressora, que tinha um forte poder, uma igreja que se opunha à ciência, né, a gente está vendo que foi a igreja que fundou a universidade. Né? Então, também, nesse período, né, já que a gente está falando da igreja, nesse período também tivemos grandes filósofos que hoje são, né, assim, importantíssimos para o pensamento ocidental, né, o pensamento atual, filosófico, tanto que eles são muito caros, né, a qualquer curso de humanas, especialmente a filosofia, como é o caso, por exemplo, do São Tomás de Aquino, né, um homem que foi realmente fantástico na sua compreensão, né, de teologia, na sua compreensão realmente da natureza humana. Também tivemos, né, saindo um pouco da filosofia, mas ainda no cenário da igreja, tivemos um personagem importante, São Francisco de Assis, que foi muito revolucionário no seu período, reformou a igreja, né, foi um homem, inclusive, que foi até, né, Jerusalém, é, com seus companheiros para tentar, de forma pacífica, acabar com as cruzadas, tentar, né,
de certa forma, resolver a situação, né, que a Europa estava, né, se estendendo, um homem que é atemporal, um homem que ainda hoje é, influencia muita gente, sendo católicos ou não. Então, assim, não faz muito sentido, né? É óbvio que durante a Idade Média tivemos muitos erros, sem dúvida, né? Mas não faz muito sentido a gente simplesmente chamar um período tão longo como esse, né, simplesmente de Idade das Trevas. Né? Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, por exemplo, em relação ao comércio, se a crítica era o comércio, por exemplo, na Idade Média, especialmente no século XI, a gente teve comércio de longa distância, comércios importantes saindo das cidades de Gênova e Veneza, essas cidades que depois, posteriormente, vão receber o Renascimento italiano, essas cidades que faziam comércio via mar Mediterrâneo com cidades como Trípoli, Antioquia, Constantinopla. Também dessas cidades que ficam ao sul da Europa, saíam também comerciantes para o norte da Europa, comercializando ali, gerando uma série de trocas culturais, trocas comerciais. Muitas cidades surgiram, né, durante essas feiras que aconteciam, né, de comerciantes, como, né, outras cidades se fortaleceram, como é o caso de Bruges, tá? Então, na Bélgica, né, uma cidade belíssima, né? Nunca fui, mas já vi imagens, é muito bonita. Então, assim, não faz muito sentido dizer que foi um período de ignorância, foi um período de trevas. É muito simples dizer isso, é muito raso dizer. A Idade Média foi um período realmente longo, um período que teve erros, mas também teve acertos. Né? A gente poderia até dizer, né, na verdade, até trocar um pouquinho, né? Dizer que não foi uma idade das trevas, talvez uma idade das luzes. Beleza? Então, bom, a aula de hoje era um pouco isso, queria discutir isso com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar falando desse período, que é um período bastante intrigante, um período que especialmente os diretores de cinema gostam muito de usar, né, para fazer filmes e tal. Também, né, de colocar ideias que não existiram, né, ou imaginações, né, como é o caso de dragões e tal. Mas, bom, é um período muito rico e que a gente vai ter a oportunidade de estudar, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.